papá, te adoramos, Dios. Poderoso Dios, te adoramos, papá, te adoramos, Senhor Dios. Oh, aleluias. Yo danzo en el río de Dios. Aleluya. Quien vive, iglesia, y a su nombre, gloria a Jesús. Dios me los bendiga, amada iglesia. Podéis tomar vuestro asiento, amén. Podéis sentar-nos. Amém, glória a Jesus. Uau. El próximo fim de semana nós outros vamos ter algo especial aqui, amém? Pesca milagrosa. Glória a Jesus. Eu, tempo, fui pescador, amém? E de verdade, amém? E havia dias que eu saía com o barco a pescar e nada, não pescava nada. Mas havia dias que havia abundância, amém? E nós outros quedávamos contentes, alegres, glória a Jesus. E também me acordo que salíamos pela madrugada, às 3 da manhã, às 4 da manhã, ia toda a quadrilha a cercar com a rede em la praia, amém? E era de bendição, glória a Jesus. E no próximo domingo nós outros teremos que fazer também essa pesca milagrosa, amém? Sair pela madrugada, sair pela noite, sair em quadrilha, sair com cada evangelista, amém? E invitar uma pessoa para que venha aqui à igreja, glória a Jesus. Queremos alcançar 100 almas. Aleluia! Hablei bem, não? 100. Assim se habla? Oh, 100. 100. Vale. 100 almas queremos aqui, amém? Um único culto às 12 da tarde, glória a Jesus, e contamos com vossa presença, alabado Deus. O dia 4 de maio, nós também teremos algo especial, da semana de Alquíria, glória a Jesus, vai trazendo aí seu novo disco, amém, glória a Jesus. Isso demonstra que o Senhor está obrando na igreja Monte Oreb, amém? Amém? O Senhor está obrando na igreja Monte Oreb. Glória a Jesus. Estamos levantando talento. Alabado Deus. Pero me toca trazer uma palavra para vós outros. Amém? O Senhor já me falou. Glória a Jesus. Esse fim de semana hemos tenido 2 dias de bendição aqui na igreja. Glória a Jesus. E em el primeiro dia, o Senhor me dava uma palavra. E dizia, chave de ouro. Chave de ouro, 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 chave de ouro. Logo o pastor falou que o Senhor entregava a chave. Não, pastor? O Senhor está entregando chave. Eu vejo coisas aqui e o Senhor está entregando chave. E quero predicar hoje o tema, chave de ouro. Glória a Jesus. O que significa chave de ouro? Significa êxito, liberação, sabedoria, prosperidade e puertas. Puertas. Pode abrir e pode cerrar. Aleluia. Amém? Chave de ouro. Glória a Jesus. E eu preparando essa prédica, não? Me acordei de uma ensinança que he tenido, não? Glória a Jesus. Há um livro que se chama La Vaca. E é escrito por Dr. Camilo Cruz, La Vaca. Amém? E conta a história de um maestro e um discípulo. Amém? E o maestro queria ensinar algo a esse discípulo. Queria ensinar por que muitas
pessoas vivem encadenadas? Porque muitas pessoas vivem em uma situação complicada. Porque muitas pessoas não conseguem sair adelante. Porque muitas pessoas estão presas, atadas, encadenadas. E o maestro queria dar uma ensinança a esse discípulo. Amém? Aleluia! Há um dito que diz que quando o discípulo está listo, o maestro aparece. É assim ou não? Amém. Ou nunca havia escutado isso? Quando o discípulo está listo para aprender, o maestro chega. Amém. Glória a Deus. Tu está listo para aprender hoje? Amém. Jesus já está aqui. Amém? Glória a Jesus. Pela história essa diz que o maestro queria ensinar algo a esse discípulo. Diz que ele contou a história de uma família. Uma família que vivia em um caserio e que essa família tinha uma possessão. Possuía uma vaca. Glória a Jesus. A casa já estava se caindo. Quando chovia, entrava água. Pero a família tinha uma vaca. Eles não tinham dinheiro para comprar roupa, tinham a roupa suja, desgastada, vieja. Pero tinha uma vaca. Quantas famílias têm uma vaca? Pero não todas tinham uma vaca. E a situação estava difícil para aquela família, pero eles tinham uma vaca. Vivia ao redor da vaca. Tinha que cuidar da vaca, não podia morrer. Tinha que levar para alimentar com o pouco pasto que havia. Tinha que vigilar para que ninguém la roubara. Tinha que sair pela manhã para quitar a leite da vaca. Tinha que estar 24 horas pendente da vaca. Aleluia. Apesar de toda a situação, de toda a dificuldade, eles tinham uma possessão, tinha uma vaca. Tinha uma vaca. Pero um dia, eu aprendi que foi esse maestro que passou por aí, por essa cidade, e matou a vaca. Matou a vaca da família. E agora? Resulta que o maestro conta que já não havia vaca. Eles tinham um terreno, haviam deixado o terreno abandonado, tiveram que limpar o terreno. Venderam a chatarra, prepararam o terreno, como não tinham o que comer, tiveram que plantar. Plantaram, sembraram. Começaram a cosechar. E a cosecha alcançava para sua casa e sobrava alguma coisa onde eles podiam vender essa cosecha. E com esse dinheirito compraram mais semilha. Melhoraram o terreno, plantaram mais. Aumentaram a cosecha. Venderam para os vizinhos e para mais vizinhos. Conseguiram mais dinheiro. Plantaram mais semilha. E já podia viver da cosecha e da plantação. Com o tempo, reformaram todo o caserio. A pergunta é: se a vaca estivesse viva, eles teriam alcançado toda essa prosperidade, todo esse êxito, todo esse dinheiro, toda essa vida?
qual é a vaca que te está impedindo caminhar à igreja nesta manhã? A família tinha uma vaca e vivia ao redor dessa vaca. Amém? Hoje vim falar de minhas vacas. As vacas que me impediam a caminhar. As vacas que me impediam a andar. Não sei se são as mesmas de vosotros. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Pero tinha uma vaca que se chamava timidez. Timidez se diz? A pessoa que é tímida. Timidez. Eu não podia falar em público. Era tímido. Se alguém me perguntava alguma coisa, eu barrava a cabeça e me ia para o outro lado. Não sei se tu passou por essa vaca, se tem essa vaca, dela timidez. Aleluia. Pero he tenido que matar essa vaca para poder estar aqui diante de vosotros, porque se eu sigo com essa vaca dela timidez, eu não salto, eu não corro, eu não grito, eu não dou glória a Deus, eu não dou glória a Deus, aleluia! Hay que matar esta vaca! Aleluia! Eu tinha outra vaca. Glória a Jesus. Te adoramos, Senhor. Eu tinha uma vaca que se chamava Orgulho. Eu chamava Orgulho essa vaca. Eu recordo lá em Brasília, nós tínhamos uma casa com 4 banheiros, 4 banhos, 4 habitações, um salão, uma cozinha, uma zona para lavar roupa, armário, e tudo isso. Pero não havia água encanada, se diz? Não havia água em los grifos. Não havia água em los grifos. Não chegava, tu abria o grifo e não chegava água. Não, tinha que correr água do poço, não? Quantos de vocês já conheceram algum poço? Então estamos alinhados, não? Nós tínhamos uma casa do futuro, pero vivíamos o passado. Glória a Jesus. E nós tínhamos que correr, ir à casa do vizinho, com as latas, não? Com as botelhas, com isso, e llenar, aí chamamos carra de água, os bidões de água que estão em cima da casa, para que a água ligue a todo o sítio. E eu me acordo um dia, que chamei a minha irmã para que me ajudara. E me disse, vem comigo, ajuda-me a correr água. Ele disse, vou depois, porque agora vou arrugar com meus amigos. Eu digo, não, tem que ser a hora. Que não, vou depois. Que não, tem que ser a hora. Não, que vou depois. Eu digo, vale. Então, se não hace falta, que venga. Eu hago solo. Isso é um orgulho. Eu podia dizer, vale, eu lleno la metade, e quando tu llena na outra metade, e já está listo. Porque eu me pus duro, não. Temos que llenar a hora, e se tu não está, eu lleno solo. Pero, já matei esta vaca de orgulho. Se ele me diz, meu irmão, eu vou depois, não passa nada, deixa a sua parte aqui para que tu haga depois. Eu não vou pelear contigo, eu não vou fazer um esforço dobrado por ser orgulhoso. Não, se tu queres trabalhar depois, trabalha depois. Eu vou adiantar meu trabalho a hora e depois eu descanso. Amém? Uma vaca chamada orgulho. Glória a Jesus. Há uma vaca chamada inseguridade. Quantos de vocês estão alimentando esta vaca? Inseguridade. Eu era muito inseguro.
Glória a Jesus. Minha esposa, quando abriu a porta da classe, me mirou, eu la mirei. Pero tardei um mês. Mas tardei mais de um mês em falar com minha esposa. E não foi te quero, vamos sair, vamos namorar, não. Olá, que tal? Me recordo que estava escrevendo. Ele disse, está escrevendo, o que escreve? Um verso, pero inseguro. Inseguro. Já havíamos tenido o contato visual, já sabíamos que poderia passar algo entre nós outros, pero eu tinha uma insegurança. E pouco a pouco estou matando essa vaca. Amém? Não é que matei todas as vacas. Pouco a pouco estou matando as vacas. Amém? Glória a Jesus. Tristeza. Quantos de vosotros andam por la tristeza? Amém? Eu me recuerdo uma vez que um companheiro meu me chamou e perguntou, Manuel, por que tu anda como presidiário? Eu, como? Por que tu anda como presidiário? Como presidiário? Preso, se diz? Como preso, não? Encarcelado, como isso, não? Eu andava... Estava livre, pero andava como presidiário. Andava como triste. Como esta vaca, não? Nos tem aprisionado, nos tem preso, nos tem atado. E eu andava, eu subia a calle, com as mãos na espalda, com a cabeça baixa, como um presidiário, como um preso, como um encarcelado. Mas como assim? Carcelado aqui? Preso aqui? A toda essa vaca que nos impede caminhar, que nos impede andar, que nos impede fazer o que Deus quer para nós outros. Amém, igreja? Glória a Jesus. Há mais vaca, hein? Há mais vaca, pero eu vou falar de outras pessoas, amém? Amém? Podemos falar de outras pessoas? Glória a Jesus. Alabado Deus. Glória a Jesus. A ver se me encontro. Alabado Deus. Havia um povo chamado Israel. Eu creio que a maior vaca que tinha esse povo era os deuses, não? Os Baales, as aceras e tudo isso. Porque Deus mandava um libertador que venia, livrava isso, e logo eles iam comprar outra terneirita, levava, cuidava e criava. Como se chama essa vaca? Baal. Como se chama essa outra vaca? Acera. Deus salvava, libertava, e o povo volvia ao pecado, à vaca, a cuidar dessa vaca. Viver dia tras dia cuidando desta vaca. Glória a Jesus. Outra vaca que tinha o povo de Israel vivia no passado. Vivia no passado. Quando eu estava naquela época, era melhor. Quando eu estava vivendo ali, era melhor. Quando eu estava fazendo aquilo, tudo naquele tempo, era melhor.
Quantos de nós outros levamos essa vaca atada com nós outros? Quando eu vivia no passado, quando eu era jovem, quando eu tinha aquilo, quando eu fazia aquilo outro. O povo de Israel estava com essa vaca atada ao cuello. E o Senhor levava para um sítio, quando eu vivia aí era melhor. E o Senhor fazia outras coisas, pero aí havia comida, pero aí era melhor, pero lá era melhor. Glória a Jesus. Pero também me chama a atenção que havia um rei chamado Saul. Saul. Diz que o Senhor levantou ele e disse: Saul, faz isso assim, assim e assim. Pero Saul tinha uma vaca que se chamava desobediência. E disse: Saul, tu has hecho o que te he dicho? Sim, Senhor. Pero isso que estou escutando, que passou? Sim, pero eu pensei que tu ia gostar desses animais. La vaca de la desobediência. Orgulho tinha Saul. Pero Saul também tinha uma vaca chamada envidia. Envidia se diz? Envidia. Diz que Davi chegou ao povo e o povo cantava que Saul matou 10 e Davi 10.000. Como assim? Se eu sou rei e tu vai cantar para isso daí? As envidia. Às vezes nós outros também criamos essa vaca. Ponemos essa vaca e alimentamos essa vaca. A vaca da envidia, do celo. Aleluias. Aleluia. A vaca que tinha Saul, que ele queria ser exaltado por el pueblo. Às vezes nós outros também queremos essa exaltação. O Senhor nos manda estar em silêncio e nós outros pedimos a aprovação do povo. Quer que Deus esteja em silêncio. O Senhor nos manda sair a predicar e nós outros perguntamos ao povo se Ele quer que nós outros predicamos. O Saul tinha esta vaca, a envidia, o celo, uma vaca que tinha Saul, se chamava ira. Diz que se levantou na ira. Em vez de ele seguir com seu reinado, de cuidar seu povo, de cuidar sua gente, deixou tudo para alimentar esta ira. Eu tenho que destruir Davi, eu tenho que matar Davi, eu tenho que perseguir Davi, eu tenho que ir atrás de Davi. E se olvidou de tudo. Quantos de nós outros, às vezes, estamos alimentando esta vaca chamada ira? Olvidamos de padre, de madre, de hijo, de família, de casa, de trabalho, alimentando esta ira. Alimentando o ódio, alimentando o rancor. Glória a Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em o livro de 2 de Reis. Segunda de Reis, capítulo 12. Glória a Jesus. Primeira de Reis, capítulo 12, perdão. Primeiro livro de Reis, capítulo 12. Glória a Jesus. Pero hoje nós outros vamos matar toda esta vaca. E vamos sair de aqui com a chave de ouro em nossas mãos. Amém? Primeira de Reis, capítulo 12. Glória a Jesus. Isso conta a história do rei Roboam. Amém? Vamos tentar identificar a vaca que tinha Roboam. Glória a Jesus. Roboam foi a Siquém, porque todo Israel havia venido a Siquém para ser-lhe rei. Amém? Roboam era filho de Salomão. Salomão morreu
e se quedou Roboam em seu lugar. Aconteceu que quando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estava em Egipto, aonde havia huido de delante de rei Salomão, e habitava em Egipto, enviaram a chamar-lhe. Vino, pois, Jeroboam e toda a congregação de Israel, e hablaram a Roboam, dizendo: Tu padre agravou nuestro jugo, mas agora diminui tu algo de la dura servidumbre de su padre e del jugo pesado que puso sobre nós outros, e te serviremos. Amém? E ele lhes dijo: Idos, e de aqui a 3 dias volver a mim. E el pueblo se foi. Entonces, el rey Roboam pediu consejo a los ancianos, vale, que haviam estado delante de Salomão, su padre, quando vivia, e dijo: Como aconselhais vosotros que responda a este pueblo? E eles lhe hablaram, dizendo: Se tu fueres hoy siervo de este pueblo, e los servires, e respondendo-los buenas palavras, les hablarás, eles te servirão para sempre. Pero ele deixou o consejo de los e lhe haviam dado, e pediu consejo a quem? A los jóvenes que se haviam criado com ele e estavam delante dele. E les dijo: Como aconselhais vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado, dizendo: Diminui algo de jugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que haviam criado com ele le responderam, dizendo: Assim hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palavras: Tu padre agravou nosso jugo, mas tu diminui-nos algo. Assim les hablará: El menor dedo de los míos es más grosso que los lomos de mi padre. Amém? Glória a Jesus. Diz que Roboam começou a reinar em lugar de Salomão. E Salomão era sábio. E todos os ancianos que estiveram com Salomão, eu creio que aprenderam algo de sabedoria. Amém? Pero Roboam disse: não, eu vou pedir conselho a los jóvenes. Amém? Isso me recorda um testemunho que eu escutei, glória a Jesus, de um padre. Diz que o padre vivia aqui em Espanha e a hija vivia em Brasília. A hija tinha como 13, 14 anos. Glória a Jesus. E sempre que o padre chamava a la niña, havia uma peleia, porque a niña tinha 13, 14 anos e queria sair. Pero o padre, desde Espanha, não tinha esse controle. Sempre que chamava aí a la niña, a avó dizia: a niña saiu, a niña não está, a niña se foi. E sempre que o padre chamava, peleia, peleia, peleia. Que salgo, não sale, salgo, não sale, salgo, não sale. Hasta que um dia, o padre disse a la niña: mira, niña, eu não vou estar peleando contigo, eu não vou estar discutindo contigo. Pero te vou dizer uma coisa. Eu tenho 40 anos. Tu tens 13. Eu passei pelos 13. Eu passei pelos 23. Eu passei pelos 33. Eu cheguei até os 40. Pero tu não has chegado a los 40. Tu tens 13, eu tenho 40. Eu passei pelos 13. Pero tu, todavia, não chegou a los 40. O que eu quero dizer com isso, igreja? Às vezes, os ancianos têm algo de experiência. Aleluia. Às vezes, os ancianos têm algo para lhe dar.
Glória a Jesus. Diz que Roboam foi até os ancianos, e os ancianos disseram, haze assim. Ele disse, não me sirve esse conselho. Há uma vaca que nós outras vezes alimentamos, que é a vaca que eu tenho a razão. Todos os demais estão equivocados. Eu posso beber e deixar quando queira. Eu posso fumar e deixar quando queira. Eu posso sair e deixar quando queira. Porque eu tenho a razão. Diz que Roboam foi buscar conselho a los jóvenes. Os ancianos passaram pela juventude, pero os jovens não chegaram a ser ancianos. E sabe qual foi o que passou? Diz que o povo se levantou e disse, Roboam, tu vai reinar, pero aqui não, lá do outro lado. Dividiram o povo e puseram outro rei em seu lugar. Porque havia uma vaca chamada orgulho. Uma vaca chamada eu tenho a razão. Os demais estão equivocados. E hoje nós outros temos que matar esta vaca. Quando o pastor te dá um conselho, quando o líder te dá um conselho, quando o maestro te dá um conselho, escuta. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus. Há mais vacas. Amém? Pero eu vou pensar a dizer como pensei a matar minhas vacas. Amém? Como pensei a matar minhas vacas? Eu vim aos caminhos do Senhor, eu comecei a frequentar a igreja, pero aún assim seguia com minhas vacas. Eu agarrei um versículo e tomei para mim. Sabe o que dizia esse versículo? Não sou digno. Não sou digno. Não sou digno. Solamente esse pedaço de versículo é corrido. Manuel, tu tens uma bendição. Ok, pero não sou digno. Manuel, o Senhor te está abrindo uma porta. Ok, pero não sou digno. Manuel, tu tens esta promessa, tens esta palavra. Pero eu corri isso em mim e disse, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno. E passei anos e anos e anos retrasando a bendição que o Senhor tinha em minha vida, as bendições que o Senhor tinha em minha casa. Eu segui retrasando porque eu dizia, não sou digno. Aleluia. Não sou digno. Uma vaca que nós outros alimentamos cada dia. Glória a Jesus. A vaca de medo, alimentamos. A vaca de rechaço, nada me quer, nada me ama, alimentamos. A vaca de la inseguridade, a vaca de la ira, a vaca de la lujuria, a vaca de la rebeldia. Vacas que estamos alimentando dia atrás dia. A vaca del passado, quando era no passado. A vaca del futuro, amanhã, 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 amanhã. Vaca que estamos alimentando dia atrás dia. E eu alimentava essa vaca, não sou digno, não sou merecedor. Oh, Padre, por que você está fazendo isso comigo, Senhor Deus? Por que me está chamando? Por que está abrindo as portas? Por que está fazendo isso? Porque eu não sou merecedor. Aleluia, aleluia, glória. Nós outros rechazamos o amor de Cristo. Dizemos, não sou merecedor. Pero, glória a Jesus, Deus é lindo e maravilhoso, alabado Deus, graças Senhor. Aleluia. O Senhor me abriu na porta de um trabalho, amém? Eu fui trabalhar repartindo pedido a domicílio. Resulta que agora eu sou cristiano, e uma pessoa cristiana tem que falar bem aos demais.
Uma pessoa cristiana tem que fazer bem a los demás. Uma pessoa cristiana tem que mostrar esse amor de Cristo a los demás. E eu isso fazia bem. Aunque eu dizia, não sou digno, essa parte eu fazia bem. Subia as escaleras, entregava a compra, 6 pisos, 5 pisos, sem ascensor, por as escaleras, bolsa de água, bolsa de compra de leite, peso, dia e noite, subindo escaleira e barrando escaleira. Pero com sorriso, com alegria. Aleluia. E sabe que as pessoas pensavam assim? Que amável. Que amável. Que amável. Amável, 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 amável. Chegavam aí ao mercado e dizia, esse chaval, esse chico que entrega as compras, que amável. Aleluia. Minha esposa tem uma clienta que diz, uau, esse quando ia para minha casa, que amável. Entregava a compra, que amável. Que amável, 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 amável. E eu fui buscar o que é isso? O que é isso, amável? O que significa amável? Que as pessoas me dizem tanto amável. Aleluia. Amável significa digno de ser amado. Manuel, tu és digno de ser amado. Aonde tu diz não sou digno, tu eres digno de ser amado, porque um está dizendo amável, o outro está dizendo amável, o outro está dizendo amável, 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 amável. Tu eres digno de ser amado, tu eres digno de ser amado, tu eres digno de receber, tu eres digno de tudo isso, todas as portas que estão abertas, tu eres digno, recebe! Tu eres digno de ser amada, igreja. Tu eres digno de receber toda essa bendição. Mata esta vaca de rechaço. Mata esta vaca de la ira. Mata esta vaca del enojo. Mata esta vaca. Aleluia. Tu eres digno de ser amado. Manuel, tu eres digno de ser amado. Glória a Jesus. Quando eu pensei a entender isso, eu sou digno de receber essa bendição. Eu sou digno. A coisa começou a cambiar em minha vida. Glória a Jesus. Há vacas que todavia têm que morrer. Há vacas que todavia têm que ser mortas. Pero esta vaca de que eu não mereço, já está morta. Em nome de Jesus. Aleluia. Esta vaca não eres digno, morta. O Senhor me dizia chave de ouro. Chave de ouro, igreja. Nós temos tenido um fim de semana de bendição, de maravilha, de coisas lindas, de coisas maravilhosas. Glória a Jesus. E hoje eles querem entregar essa chave em tu irmão. Essa chave de ouro, para que tu saia de aqui com essa certeza de que tu eres digno. Aleluia. Digno de receber toda esta bendição. Digno de receber toda esta sanidade. Aleluia. Essa vaca de enfermidade tem que morrer já. Já. Nós outros não podemos estar alimentando esta vaca dia e noite, que estou enfermo, que estou mal, que me dói, que me sana. Não, fora! Fora! Glória a Jesus. A vaca significa excusa. Por que não adora a Deus? Porque tenho uma vaca que cuidar. E como se chama essa vaca? Não tenho tempo, não tenho hora, me dói, estou cansado. Essa pessoa que vai predicar hoje não é me interesse. Há que matar essa vaca.
Aleluia. Glória a Jesus. Ponga sobre os seus pés, igreja. Alabado Deus. Cristo padeceu por nós outros, sofreu por nós outros, morreu por nós outros, ressuscitou por nós outros, está aqui por nós outros. Amém? Recebe a bendição, tu eres digno de receber essa bendição. Glória a Jesus. Havia um endemoniado gadareno. Diz que esse endemoniado tinha um montão de vacas. Tantas vacas que se chamava legiones. Como chama tu vaca? Legiones. Pero apareceu Jesus em sua vida e disse: vou matar esta vaca hoje. Aleluia, aleluia. Eu não sei como tu chegou aqui nesta manhã. Eu não sei quantas vacas tu atraindo essa manhã. Pelo que quero dizer uma coisa: Jesus está aqui hoje para matar esta vaca. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, poderoso Deus, te adoramos, Senhor. Aleluia. Eu não sei se tu vaca se chama luxúria. Pero havia uma mulher que foi pega em próprio ato de adultério e o Senhor Jesus disse: te mato hoje esta vaca, não peque mais. Te mato hoje esta vaca, não peque mais. Aleluia, aleluia. Oh, te adoramos, Senhor. Te adoramos, papá. Glória a Jesus. Não sei se tu ministério está morto, se esta vaca está se alimentando de tu ministério. Pero há que morrer já. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Não sei se tu está em escuridão. Alabado a Deus. Por uma vez nós outros temos esta vaca que se chama falta de visão. Alabado a Deus. Não sei aonde ir, não sei aonde chegar, estou perdido, não tenho uma direção, não tenho uma meta, não tenho um propósito. Pero o Cristo de la glória está aqui hoje para matar essa vaca. Aleluia. Diz que havia dois cegos e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não sei se tu está entendendo o propósito do Senhor nessa manhã. Eu não sei se tu queres matar esta vaca esta manhã. Eu não sei qual é a tua vaca. Não sei qual é a vaca que tu está alimentando. Se é a vaca da ira, se é a vaca do enojo, se é a vaca do despropósito, se é a vaca de la inseguridade, se é a vaca de la tristeza. Pero hoje o Senhor te dá a chave para matar esta vaca. Hoje o Senhor te dá essa chave para que tu mate essa vaca, essa chave de ouro, que tu teve que sair daqui libertado, livre, 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 livre. Oh, poderoso Deus, te adoramos, papá. Levanta tus manos. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. Hoje Ele quer fazer algo especial aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Te adoramos, Senhor Deus.